E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre José de Alencar e sobre o romance urbano. E pra dar um contexto legal assim, eu vou começar falando sobre o romance urbano e depois a gente vai falando sobre o José de Alencar e tudo mais. Bom, o romance urbano, ele é parte de uma das prosas do romantismo, porque, como todos sabem, o romantismo, ele teve as poesias, que eram divididas em três gerações, e as prosas que tinham quatro partes. E essas quatro partes eram o romance urbano, era o romance indianista, o romance regionalista e o romance histórico. Mas hoje eu vou falar mais sobre o urbanista. E algumas características desse tipo de prosa é que ele mostra muito os encantos e desencantos da corte. Tipo, ele gostava muito de retratar aquele mundo ali de realeza e tudo mais. E também, na época, assim, quando os autores publicavam, eles colocavam lá, tipo, né, na praça, e os leitores iam lendo. E conforme ia dando muita publicidade, eles continuavam a história, ou então eles paravam ali, tipo, quando não dava muita coisa. E também eles pegavam muita opinião do público, se o público tava gostando, o que o público queria fazer, o que o público queria que acontecesse. Pegavam isso, tipo, essas opiniões e colocavam nas prosas. Muito bacana. E por último, mais ou menos importante, a história, assim, o enredo, é um romance muito clichê. Porque o romance urbano, ele retrata basicamente aquele mocinho e aquela mocinha ali, fofinhos, namorados, estão juntos. Aí ali no meio dá um problema, eles brigam e tudo mais. Mas no final, eles conseguem acertar tudo e voltam a ser felizes para sempre. Então é basicamente isso. E para falar de José de Alencar, a gente pega a parte que ele é um dos principais autores desse tipo de prosa, que é o romance urbano. Bom, o José de Alencar, ele foi bastante criticado assim, porque ele queria brasileirar demais tudo. Mas ao mesmo tempo que ele foi bastante criticado, ele também teve muitos elogios desse jeito dele de ser, sabe? Porque ele era muito nacionalista. E com isso, ele abriu muito caminho, assim, para os escritores da época começarem a escrever suas prosas também, suas obras e tudo mais. Então isso foi bastante legal, entendeu? Ele escreveu obras de vários tipos, de diferentes estilos, no caso. Porque ele escreveu obras indianistas, uma das mais famosas é Ubirajara, onde ele não havia brancos, só havia índios real. Ele tentou pesquisar ao máximo, mas não deixou de ser um pouco sensacionalista. Mas querendo ou não, pra época isso foi bastante legal. E também ele escreveu Iracema, que é uma coisa que a gente já conhece e tudo mais. Então é isso aí. E Iracema foi muito legal, foi um livro que eu realmente gostei de ler. Mas foi basicamente isso. Agora, falando um pouco do José de Alencar, no romance urbano, ele escreveu obras famosas como Senhora, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Ele escreveu Diva e ele escreveu Lucila. Foram obras, assim, bastante legais, eu pesquisei um pouco, muito interessante, se vocês quiserem pesquisar, vale a pena, real. E agora, falando um pouco mais de Senhora, Senhora foi publicado em 1875 e o enredo dele, assim, o foco principal é o casamento por interesse. Por quê? Deixa eu contar um pouco do enredo. A a Aurélia, ela é uma moça pobre, assim, tudo mais. Aí ela tem um namorado, que é o Fernando Seixas. E o Fernando Seixas, ele estava namorando e tudo mais, e nenhum dos dois era tão rico assim. Mas o Fernando Seixas consegue arrumar uma mulher mais rica, assim, né? Com poder ali maior e acaba trocando a Aurélia por essa moça. Mas acaba que ali o casamento não dá certo e ele entra em falência total. E nisso, a Aurélia, ela ganha uma herança do avô dela gigantesca e ela fica, tipo, muito rica. E ela acaba comprando o Fernando e tudo mais. Tipo, ela caçoa muito dele, assim. Ela humilha ele demais e tá certa, né? Porque o cara trocou ela. Mas aí acaba que o Fernando consegue um emprego e ele paga tudo que ele estava devendo pra Aurélia e também acaba pedindo desculpa e tudo mais. E no final, eles ficam juntos para sempre. É o que eu falei lá no início do romance urbano. Os dois estão juntos, tem um conflito ali, no final eles voltam a ficar juntos. Então é basicamente isso. E essa obra me chamou bastante atenção porque ela retrata a mulher como o foco mais poderoso ali. Por quê? Tem uma reviravolta gigante. No começo, o Fernando começa como aquele que vai se sair bem e tudo mais. Tipo, troca a Aurélia, a gente pensa que ela vai ser uma coitadinha, que né, não vai conseguir nada, vai ficar triste o resto da história. Só que não é isso que acontece. A Aurélia dá a volta por cima e, tipo, consegue, né,
ser perfeita, maravilhosa ali, mostrando tudo que ela tem, o poder que ela tem. Tipo, mostrando que, assim, o poder da mulher. E por isso eu gostei muito da história. Então, foi basicamente isso. Se você gostou um pouco mais do assunto, pode pesquisar mais aqui, porque neste site chamado YouTube tem vários conteúdos incríveis, mega recomendo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau!